Meu pai me cortou do testamento na própria festa. Meu presente o deixou com um arrependimento para a vida toda. Meu pai me humilhou publicamente no seu aniversário de 65 anos, anunciando que não recebo nada do testamento dele. Ele esperava que eu implorasse. Em vez disso, dei a ele uma vila de 4 milhões de dólares e rasguei a escritura em pedaços na frente de todos. Meu nome é Preston Hayes e tenho 33 anos. Se me vissem hoje, viriam uma história de sucesso. Viriam um escritório executivo no 40º andar de um arranha-céu no centro de Austin, com paredes de vidro que dominam a cidade se espalhando abaixo, como uma placa de circuito de sonhos. Viriam o fundador da Green Sync Solutions, uma empresa de tecnologia que está tornando os prédios mais inteligentes e nosso planeta um pouco mais saudável. Viriam o terno sob medida, o aperto de mão confiante, a vida que as pessoas colocam em quadros de visão. Mas o que as paredes de vidro não mostram é o fantasma que compartilha meu escritório. Ele está lá no reflexo quando o sol da tarde bate na angulação certa. Ele não é um CEO. É um garoto magro e assustado com olhos um pouco grandes demais para seu rosto. Uma criança perpetuamente preparada para um golpe que sabe que está vindo, mas nunca sabe de que direção. Hoje, esse golpe veio da minha agenda digital. Uma única notificação estéril apareceu na minha tela, tocando suavemente em meio ao zumbido silencioso dos servidores. Aniversário de 65 anos de Robert Harper. O nome me atingiu com a força de um soco físico, tirando o ar dos meus pulmões. Robert Harper, meu pai adotivo, um homem com quem não falava há 11 anos. 65, um marco, um número que parecia impossível de velho e chocantemente presente. Recostei na minha cadeira de couro, o horizonte de Austin se desfocando numa mancha sem sentido de cor. A cidade estava cheia de pessoas vivendo suas vidas, rindo, brigando, amando, completamente alheias ao silêncio sufocante que havia preenchido minha vista bilionária. Minha C.O., Maria, havia acabado de sair do meu escritório depois que fechamos um acordo histórico com um conglomerado imobiliário da Califórnia, um acordo que colocou a avaliação da nossa empresa no território de 10 dígitos. Eu deveria estar comemorando. Deveria estar sentindo a emoção da vitória, a culminação de uma década de trabalho implacável e esmagador da alma. Em vez disso, não senti nada, apenas uma dor oca e familiar. Meus olhos deslizaram para a gaveta inferior da minha mesa maciça de carvalho. Era a única gaveta que mantinha trancada. Não guardava documentos confidenciais da empresa ou certificados de ações. Guardava uma única fotografia desbotada. Eu aos 5 anos, radiante, espremido entre Robert e Ellen Harper no quintal de uma casinha encantadora em Fort Worth. Uma casa com cerca branca e um jardim cheio de margaridas. Uma vida que parecia pertencer a outra pessoa. Uma mentira em que um dia acreditei com todo o meu coração. Por 11 anos, havia fugido daquela casa. Havia despejado cada grama do meu ser, cada noite sem dormir, cada gota de suor, construindo uma fortaleza ao meu redor. Uma fortaleza feita de código e contratos e opções de ações. Uma fortaleza tão alta e forte que ninguém daquela vida antiga jamais poderia me tocar novamente. Mas uma notificação de agenda, uma simples sequência de texto, havia rompido as muralhas instantaneamente. Era um lembrete de que não importa quão alta seja sua torre de sucesso, as fundações são construídas na terra de onde você veio. E minha terra era solo fraturado e instável. O fantasma no vidro estava olhando para mim, seus olhos fazendo uma pergunta que eu havia evitado por anos. Para que era tudo isso? Esta empresa? Este escritório? Esta vida? Era tudo apenas uma tentativa elaborada e cara de provar algo para pessoas que me haviam descartado como um hardware defeituoso? Uma ideia, perigosa e imprudente, começou a se formar no silêncio da minha mente. Era uma ideia nascida não do amor, mas de uma necessidade profunda e complicada de fechamento. Uma necessidade de voltar àquela casa, não como órfão esquecido, mas como o homem que me tornei. Uma necessidade de dar um presente tão significativo que seria impossível ignorar. Um gesto final e grandioso. Não para implorar por um lugar à mesa deles, mas para mostrar a eles, de uma vez por todas, o filho que jogaram fora. E então, partir para sempre em meus próprios termos. O pensamento era aterrorizante. Também era a primeira coisa que me fez sentir algo real o dia todo. Antes do silêncio. Antes do silêncio, havia música. Antes do frio, havia um calor tão penetrante que pensei que era o próprio ar que respirava. Minha vida não começou naquela casa encantadora em Fort Worth. Começou num orfanato nos arredores de Dallas. Mas minha memória da vida começou com o sorriso de Ellen Harper. Eu tinha 3 anos quando eles me adotaram. Era muito jovem para entender contratos ou legalidades. Mas entendi a sensação de ser erguido por um par de braços fortes e o aroma suave de lavanda que parecia grudar nas roupas de Ellen. A casa na Maple Street era um paraíso infantil. Tinha um quintal extenso onde a grama era sempre macia e um carvalho majestoso com um balanço de pneu. Robert Harper, um homem alto e de aparência severa que trabalhava num banco, chegava em casa todas as noites e seu rosto sério se abria num sorriso quando me via. Ele me empurrava naquele balanço, sua voz profunda ecoando, e mais alto, Preston, você vai voar como uma águia, filho. Filho, a palavra era uma melodia. Ele dizia tão facilmente, tão naturalmente. E eu acreditava. Eu era filho dele. Ellen era o coração do lar. Era a fonte do suprimento infinito de biscoitos amanteigados que enchiam o ar com seu aroma nas manhãs de domingo. Era a professora paciente que sentava comigo por horas, guiando meus dedos desajeitados enquanto eu aprendia a amarrar os sapatos.
À noite, quando as sombras ficavam longas no meu quarto, ela se sentava na beira da minha cama, sua voz um murmúrio suave e tranquilizador enquanto cantava canções de ninar sobre coelhos sonolentos e luas amigáveis. Naqueles momentos, envolvido numa colcha feita à mão e sua presença gentil, me sentia como o menino mais seguro e amado do mundo inteiro. Eles eram papai e mamãe. E no coração simples e confiante de uma criança, isso era tudo. Não tinha memória dos pais que me deram a vida, apenas daqueles que me deram uma vida. Uma vida cheia de joelhos ralados que eram sempre limpos e enfaixados, com pinturas de dedo orgulhosamente exibidas na geladeira, com histórias na hora de dormir e cavalgadas nas costas. Lembro de uma tarde específica. Eu tinha 5 anos e Robert estava me ensinando a andar de bicicleta. Estava aterrorizado, meus nós dos dedos brancos enquanto agarrava o guidão. Caí repetidas vezes, o concreto raspando minhas canelas. Estava pronto para desistir, lágrimas brotando nos meus olhos. Robert se ajoelhou ao meu lado, sua mão grande descansando gentilmente no meu ombro. Ele não me repreendeu, apenas me olhou com uma intensidade paciente. Levantar de novo, Preston, ele disse, sua voz surpreendentemente suave. Essa é a parte mais importante, não apenas com bicicletas, contudo. Ele segurou a parte de trás do assento, correndo ao meu lado até que, por alguns segundos trêmulos, eu estava conseguindo. E estava pedalando. A sensação era pura magia. Olhei para trás, rindo, e o vi parado lá, radiante de orgulho. Vi Ellen na varanda, batendo palmas. Naquele momento banhado de sol, eu era filho deles. Era o centro do mundo deles. E estava voando. Era um mundo perfeito pintado em tons pastéis, um globo de neve frágil e bonito. E então, quando eu tinha 6 anos, Ellen anunciou que estava grávida. Fiquei extasiado. Ia ser irmão mais velho. Imaginei ensinando meu novo irmão a chutar uma bola de futebol, como construir castelos altos de Lego, como ser corajoso no escuro. Quando mamãe trouxe os gêmeos, Bryce e Brooke, do hospital para casa, nosso globo de neve perfeito foi balançado. E quando a neve plástica finalmente se assentou, me encontrei do lado de fora, olhando para dentro. O vidro havia se tornado um espelho unidirecional, e o calor lá dentro não me alcançava mais. A mudança gradual. A mudança não foi uma tempestade súbita. Foi uma geada rastejante e lenta. No início, disse a mim mesmo que era natural. 2 bebês novos exigiam todo o tempo e energia do mundo. Eu tentaria ser o bom filho, o irmão mais velho prestativo. Buscaria fraldas, tentaria balançar os berços, até tentaria cantar as mesmas canções de ninar que mamãe cantava para mim. Mas meus esforços eram recebidos com uma nova aspereza afiada. Preston, não. Você vai acordá-los. Preston, deixe seu irmão em paz. Eu faço isso. Preston, por favor, vá para seu quarto. Estamos ocupados. Sua voz, antes meu conforto, tornou-se fonte de ansiedade. O sorriso caloroso que antes era reservado para mim agora era direcionado apenas aos 2 bebês. Papai era o mesmo. Nossas noites jogando bola no quintal desapareceram numa memória distante, substituídas por suas tarefas infinitas de montar móveis de bebê e preparar mamadeiras. Comecei a me sentir como uma sombra na minha própria casa. As disparidades se tornaram gritantes conforme os anos passaram. Bryce e Brooke ganhavam roupas novas a cada estação, brinquedos novos a cada aniversário e Natal. Eu usava roupas passadas até as golas ficarem gastas e os joelhos remendados. Quando perguntava ao papai se ele podia me levar ao cinema com meus amigos, ele explodia, seu rosto tenso de irritação. Você precisa ser sensato, Preston. Não temos dinheiro para desperdiçar com coisas frívolas. Mas na semana seguinte, eu o via colocando Bryce e Brooke no carro para uma viagem ao parque de diversões, suas risadas ecoando pela rua enquanto eu assistia da janela do meu quarto, me sentindo invisível. O ponto de ruptura, o momento em que a geada rastejante se tornou uma camada de gelo, aconteceu quando eu tinha 9 anos. O vaso favorito da mamãe, uma peça delicada de porcelana que havia herdado de sua avó, ficava na lareira. Bryce, então com 3 anos, estava cambaleando por aí e alcançou o vaso com curiosidade travessa. Bryce, não, sussurrei urgentemente, correndo para impedi-lo. Mas era tarde demais. Ele o derrubou, e se despedaçou na pedra da lareira com um estrondo enjoativo. Naquele momento exato, mamãe entrou. Ela viu os cacos no chão. Viu Bryce começando a chorar, e seus olhos, cheios de fúria, pousaram diretamente em mim. O que você fez com seu irmão? Ela gritou, seu rosto vermelho de uma raiva que nunca havia visto direcionada a mim antes. Eu não fiz. Ele estava, tentei explicar, mas ela me cortou, suas palavras como cacos de vidro. Você é apenas adotado, Preston. Nunca pense que tenho o direito de discipliná-los. Eles são meus filhos. Você é apenas adotado. As palavras pairaram no ar, afiadas e venenosas. Não era apenas o que ela disse, era como ela disse, como se fosse uma acusação, uma linha final e intransponível traçada entre mim e eles. Naquele momento, eu não era o filho dela que havia feito algo errado. Eu era o garoto adotado, o intruso, o invasor que havia quebrado algo precioso. Não chorei, não na frente dela. Apenas fiquei lá, minhas mãos tremendo, um frio profundo se espalhando pelo meu peito. Virei e corri para meu quarto, trancando a porta atrás de mim. Naquela noite, finalmente entendi. Não estava apenas perdendo a atenção deles. Estava perdendo meu lugar na família.
O amor que pensava ser incondicional tinha termos e condições que nunca soube que existiam. Mais tarde naquela semana, estava cortando a grama, uma tarefa que me haviam dado enquanto Bryce era considerado muito jovem. Nosso vizinho, Sr. Henderson, um homem quieto e aposentado, estava cuidando de suas rosas. Ele me observou por um tempo antes de falar, sua voz rouca. É trabalho duro, filho. Apenas assenti. Ele suspirou, olhando para minha casa onde Bryce estava andando numa bicicleta nova em folha. Eu vejo você, garoto. Você trabalha 2 vezes mais duro por metade do reconhecimento. Nunca deixe eles te fazerem pensar que é isso que você vale. Foi a coisa mais gentil que alguém havia me dito em meses, e veio de um estranho. Foi então que soube que não estava imaginando. O mundo também conseguia ver. A partida. O dia que parti para a Universidade do Texas em Austin, não houve fanfarra. Havia conquistado uma bolsa parcial, um testemunho das longas horas que passei encontrando consolo em livros da biblioteca em vez de jantares familiares. Cobri a mensalidade, mas não as despesas de moradia, nem um único livro, nem uma refeição. Empacotei minha vida numa mala gasta e numa caixa de papelão. Robert e Ellen não me deram nada. Nenhum cheque para o depósito do dormitório, nenhum dinheiro para emergências. Na manhã que parti, papai apenas acenou de trás do jornal. Boa sorte, ele disse, as palavras sem vida e vazias. Mamãe estava ocupada na cozinha, empacotando almoços para Bryce e Brooke levarem para a escola, o aroma familiar dos seus assados agora um lembrete doloroso de uma vida que não era mais minha. Fiquei na porta, esperando por um abraço, uma palavra de encorajamento, qualquer coisa. Não houve nada. Arrastei minha mala até o ponto de ônibus e não olhei para trás. Austin em 2010 era uma cidade vibrando com energia e oportunidade, mas era implacável com um garoto que não tinha nada além de uma carta de bolsa e um ressentimento no ombro. Aluguei um quarto minúsculo e miserável no lado leste, onde as paredes eram rachadas e o ar espesso com cheiro de mofo. Minha cama era um colchão no chão, minha mesa um caixote de madeira que encontrei num beco. Me formei em engenharia de software e me joguei nos estudos, mas sobrevivência era um trabalho em tempo integral. Durante o dia, era estudante. À noite, era garçom numa cafeteria da área do campus, servindo café até meus pés doerem e meu cabelo cheirar a expresso. Nos fins de semana, entregava pizzas, pedalando minha bicicleta enferrujada pelo calor opressivo do Texas, suor encharcando minha camisa. Entregava pedidos em casas bonitas onde famílias riam nos quintais, e o fantasma do menino no balanço de pneu sussurrava no meu ouvido. Aprendi a ignorá-lo. O passado era um peso, mas também era combustível. Cada palavra desdenhosa de Robert, cada olhar frio de Ellen, cada provocação de Bryce sobre eu ser o caso de caridade, convertia tudo em motivação. Eu tinha que ter sucesso. Fracasso significava que eles estavam certos sobre mim. A faculdade não era apenas sobre pressão acadêmica. Era sobre o estresse constante e moedor da pobreza. Minha dívida de empréstimo estudantil crescia a cada semestre. Vivia de miojo e sanduíches de pasta de amendoim. Lembro de uma terça-feira sombria à noite, encarando minha carteira vazia. Tinha exatamente $3 em meu nome, e a conta de luz estava vencida. A energia ia ser cortada. Sentei lá no escuro, o peso de tudo pressionando sobre mim. E pela primeira vez, considerei desistir. Talvez devesse apenas abandonar a faculdade, encontrar um emprego braçal em tempo integral, e aceitar meu destino na vida. Então lembrei da voz de Robert daquele dia na sala, ouvida através da porta. Ele não é do nosso sangue. Não, eu não daria a eles a satisfação. Levantei, fui para a biblioteca onde as luzes estavam sempre acesas, e estudei até o amanhecer. Minha obsessão com o trabalho teve um custo. Conheci uma garota, Jenna, numa aula de literatura. Ela era inteligente, engraçada, e via algo em mim além do estudante cansado e quebrado. Saímos algumas vezes, caminhamos pelo rio, tacos baratos de food truck. Uma noite, ela me perguntou sobre minha família. Você nunca fala sobre eles, ela disse gentilmente. Congelei. As muralhas da fortaleza subiram. Dei a ela uma resposta vaga e desdenhosa sobre eles morarem em Fort Worth. Ela viu através disso. Tudo bem se você não quer falar sobre isso, ela disse, seus olhos cheios de uma bondade que não sabia como aceitar. Mas Preston, não consigo me aproximar de um fantasma. Parece que o verdadeiro você está em outro lugar, preso num passado que você não vai largar. Ela estava certa. Nos afastamos logo depois. Suas palavras doeram porque eram verdadeiras. Meu passado era uma prisão, e eu era tanto prisioneiro quanto carcereiro. Havia uma tábua de salvação, um professor notoriamente difícil mas justo, Dr. Albright. Ele viu meu talento bruto para programação, mas também minha exaustão. Ele me chamou de lado um dia. Ritmo, ele ladrou. Você tem uma mente de primeira, mas está funcionando no vapor. O que está te impulsionando tão forte? Murmurei algo sobre precisar pagar a escola. Ele apenas me encarou. Seja lá o que for, use, mas não deixe isso te queimar. Um fogo que queima muito quente vira cinza. Encontre um projeto, algo para focar essa energia. Ele me ofereceu uma vaga num projeto especial de pesquisa, otimizando o consumo de energia para prédios do campus. Era não remunerado, mas era uma chance. Era a primeira vez que alguém me oferecia uma oportunidade, não por pena, mas por respeito às minhas habilidades. Foi o começo de tudo. A luta e o começo.
A formatura foi um evento solitário. Sentei no vasto auditório, outro rosto no mar de becas e cabelos pretos, ouvindo os gritos de famílias conforme os nomes de seus filhos eram chamados. Ninguém gritou por mim. Peguei meu diploma com honras, apertei algumas mãos, e saí para o sol do Texas para começar o próximo capítulo da minha vida, completamente sozinho. O mercado de trabalho pós-recessão era brutal. Enviei centenas de candidaturas e recebi uma pilha de rejeições educadas em troca. Meu adiamento de empréstimo estudantil estava acabando e a dívida pairava como uma onda gigante. Ainda estava servindo café, ainda entregando pizzas, um formado vivendo de gorjetas e dormindo num colchão no chão. O desespero era uma presença física, um manto pesado que não conseguia tirar. Meu único amigo real era Carlos, um cara que conheci na aula de programação sênior. Ele era alegre, brilhante e ferozmente leal. Vinha de uma família grande, barulhenta e amorosa em San Antônio, e não conseguia compreender o vazio onde minha família deveria estar. Ele me via subsistindo de bolachas e enfiava um taco na minha mão. Cara, você vai desaparecer. Coma. Uma noite, sentado no meu apartamento apertado enquanto eu polia meu currículo pela 100ª vez, ele gesticulou para minha parede, que estava coberta de anotações e diagramas do meu trabalho com o professor Albright. Sabe, ele disse, apontando para um algoritmo complexo, essa coisa de otimização de energia? Isso não é apenas um projeto universitário. Isso é uma empresa. A ideia era insana. Não tínhamos dinheiro, nem conexões, nem experiência. Tudo o que tínhamos era meu algoritmo e seu talento para design. Mas era uma faísca na escuridão, e eu estava desesperado o suficiente para persegui-la. Fundamos a Green Sync Solutions na garagem sufocante e bagunçada de Carlos. Nosso primeiro escritório era uma tábua de madeira apoiada em 2 cavaletes. Nosso servidor era uma coleção de computadores desktop velhos que havíamos recuperado e conectado em rede. Trabalhávamos 18 horas por dia, alimentados por café barato e uma ambição desesperada compartilhada. Programei até meus dedos ficarem dormentes e minha visão borrada. Carlos projetou a interface do usuário e escreveu um plano de negócios improvisado. Vivíamos e respirávamos a empresa, sobrevivendo de miojo e pura força de vontade. Houve momentos de dúvida profunda. Noites quando uma linha de código não compilava, quando um servidor falhava, quando olhávamos nossa conta bancária e víamos um saldo de $17. Mas Carlos era a minha âncora. Quando eu me perdia na amargura do meu passado, ele me puxava de volta. Cara, esqueça eles, ele disse uma noite, depois que eu havia ficado quieto por horas. Seu pai, seu irmão, todos eles. Eles estão vivendo na casinha com a cerca branca. Isso, ele acenou a mão ao redor da garagem caótica. Isso é sua família real agora. Você e eu nesta bagunça bonita, feia e brilhante. Agora, você consertou aquele vazamento de memória, ou vamos apenas encarar isso? Nossa primeira chance veio de uma competição de startup local. O grande prêmio era $50.000. Para nós, podia muito bem ser $1 bilhão. Estávamos competindo contra equipes elegantes de famílias ricas, caras de camisas engomadas com apresentações polidas e protótipos construídos em hardware novo em folha. Nosso principal rival era uma equipe da nossa própria universidade, um grupo de caras que costumava zombar das minhas roupas gastas. Seu líder, um cara presunçoso chamado Todd, sorriu debochadamente para nós antes de subirmos no palco. Boa sorte, pessoal. Tentem não deixar o cheiro de garagem grudar em vocês. Não tínhamos nada além da nossa ideia e nossa história. Subi no palco, minhas mãos tremendo, meu coração disparando. Falei sobre a tecnologia, os algoritmos, o potencial de mercado. Mas então, fiz algo que não havia planejado. Falei sobre por que estávamos fazendo isso. Não mencionei minha família pelo nome, mas falei sobre a necessidade de construir algo que dura, algo que importa, algo eficiente e inteligente num mundo que pode ser desperdiçador e cruel. Falei sobre querer criar valor onde não havia nenhum. Não ganhamos. Ficamos em segundo lugar. O prêmio foi $25.000. Todd e sua equipe levaram o grande prêmio, e ele fez questão de passar por nós com um cheque gigante, nos dando umas palmadinhas condescendentes nas costas. Por um momento, senti a picada familiar de ficar aquém. Mas então, uma mulher se aproximou de nós. Ela era de meia idade, com olhos afiados, inteligentes e cabelos prateados. Sou Susan Miller, ela disse, me entregando um cartão de visitas. Dizia Eco Ventures. Eu era jurada. Vocês deveriam ter ganhado. O que vocês têm é mais que apenas um produto. É uma convicção. Me liguem na próxima semana. Aqueles $25.000 pareceram uma fortuna. Saímos da garagem e fomos para um pequeno espaço de trabalho compartilhado. Compramos um servidor real. Mas o cartão de Susan Miller. Aquilo parecia o futuro. O investimento que mudou tudo. A semana que antecedeu nossa ligação com Susan Miller foi a mais nervosa da minha vida. Eco Ventures era um grande player na cena de capital de risco de tecnologia verde. Uma única reunião poderia mudar tudo. Carlos e eu passamos dias nos preparando, refinando nossa apresentação, rodando modelos financeiros baseados em pura especulação, e tentando soar como se soubéssemos o que estávamos fazendo. Apenas seja você mesmo, cara, Carlos disse, sentindo minha ansiedade. A tecnologia é sólida. Ela gostou da sua convicção. Não tente ser algum tubarão corporativo. Ele estava certo. Mas o pensamento era aterrorizante.
Ser eu mesmo significava ser um garoto de um lar despedaçado que estava funcionando com rancor e miojo. Fizemos a videoconferência da nossa pequena mesa alugada, uma única planta em vaso atrás de nós como nossa tentativa de fundo profissional. Susan Miller foi direta. Ela nos sabatinou sobre a tecnologia, a escalabilidade, a competição. Respondemos o melhor que pudemos. Mas então a conversa mudou. Preston, ela disse, seu olhar firme e penetrante mesmo através da tela. Revisei o projeto que você fez com o Dr. Albright na UT. Ele fala muito bem de você. Diz que você é o estudante mais resistente que já teve. Ela fez uma pausa, deixando o silêncio pairar no ar. Estou neste negócio há muito tempo. Invisto em fundadores tanto quanto invisto em empresas. Então tenho que fazer uma pergunta. Você está correndo em direção a algo ou fugindo de algo? A pergunta me atingiu como um golpe físico. Era a mesma pergunta que minha própria vida havia estado me fazendo. Aquela que Jenna havia insinuado anos atrás. Carlos me lançou um olhar preocupado. A resposta fácil era dar ela algum discurso corporativo polido sobre visão e paixão. Mas olhando para seu rosto expectante e direto, soube que isso não funcionaria. Pela primeira vez, decidi não fugir. Respirei fundo. Ambos, disse, minha voz mal acima de um sussurro. Contei tudo a ela. Não pretendia, mas simplesmente jorrou-se. A adoção. Os anos dourados. A rejeição súbita e inexplicável após os gêmeos nascerem. A sensação constante de ser segundo melhor. De ter que conquistar meu lugar numa mesa onde meus irmãos tinham um assento permanente e reservado. Contei sobre partir para a faculdade sem nada, e o fogo que havia sido aceso dentro de mim. Uma necessidade desesperada de construir algo tão bem-sucedido, tão inegável, que provaria meu valor. Comecei esta empresa para fugir da sensação de ser sem valor, admiti, minha voz grossa de uma emoção que não me permitia sentir há anos. Mas ao longo do caminho, trabalhando com Carlos, construindo a tecnologia, se tornou algo em direção ao qual estou correndo. Quero construir coisas que duram. Coisas que são inteligentes e eficientes. Coisas que não jogam pessoas fora só porque um modelo mais novo aparece. Quando terminei, estava respirando pesadamente, meu coração disparando. Havia acabado de expor toda a minha alma quebrada para uma investidora em potencial. Provavelmente havia acabado de torpedear nossa única grande chance. Carlos estava me encarando, seus olhos arregalados. Susan Miller ficou em silêncio por um longo momento. Apenas me olhou, sua expressão indecifrável. Finalmente, ela assentiu lentamente. Obrigada pela sua honestidade, Preston, ela disse. Convicção. Eu estava certa. Entraremos em contato. A ligação terminou. Despensi na minha cadeira, convencido de que havia falhado. Sinto muito, cara, disse para Carlos. E estraguei tudo. Não, você não estragou, ele disse, colocando uma mão no meu ombro. Você foi real. Se ela não consegue ver o valor nisso, então ela não é a parceira certa para nós de qualquer forma. Uma semana depois, um e-mail chegou na minha caixa de entrada. O assunto era oferta da Eco Ventures. Cliquei para abrir, minhas mãos tremendo tanto que mal conseguia controlar o mouse. Era uma proposta de termos. Eles estavam oferecendo investir $1 milhão por 20% de participação na Green Sync Solutions. Li o número novamente. E novamente. $1 milhão. Carlos e eu encaramos a tela em silêncio atordoado. Então, um sorriso lento se espalhou pelo rosto dele, e ele soltou um grito que ecoou por todo o espaço de coworking. Apenas fiquei sentado lá, as palavras embaçando conforme lágrimas que não sabia que tinha guardado começaram a escorrer pelo meu rosto. Não era apenas o dinheiro. Era a validação. Alguém havia visto tudo de mim, as partes quebradas. A ambição, a verdade crua e feia, e decidiu que eu valia a aposta. Os anos após aquela aposta de $1 milhão foram um borrão de trabalho implacável e crescimento exponencial. O investimento foi combustível de foguete. Nos mudamos para um escritório real, contratamos uma pequena equipe de engenheiros brilhantes, e refinamos nosso software. Nosso primeiro grande contrato, com uma rede de hotéis em Austin, cortou seus custos de energia em 30% no primeiro trimestre. A notícia se espalhou como fogo. Prédios de escritórios, shopping centers, até uma universidade na Califórnia. Todo mundo queria nosso software. Em 2023, GreenSync Solutions era líder na indústria de tecnologia verde, avaliada em mais de $100 milhões. Eu, o garoto que costumava contar notas de $1 num apartamento sujo, agora era multimilionário. Me mudei para um apartamento elegante na cobertura, comprei um carro confiável, e garanti que Carlos pudesse comprar uma casa bonita para sua mãe em San Antônio. Tinha tudo o que jamais sonhei e mais. Mas o fantasma no vidro ainda estava lá. O sucesso era um anestésico poderoso, mas não podia remover a ferida fundamental profunda. Em momentos silenciosos, tarde da noite, o silêncio do meu apartamento caro era ensurdecedor. Eu havia provado que eles estavam errados. Havia construído um império dos restos que me deixaram. Então por que ainda me sentia tão vazio? Por que a aprovação deles, algo que alegava não precisar, ainda parecia o pico final não conquistado? A decisão do presente. A notificação de agenda para o aniversário de 65 anos de Robert se tornou uma obsessão. Era isso. Uma chance de fechar o círculo.
Mas como? Enviar um cartão parecia patético. Uma ligação parecia impossível. Precisava de um gesto. Algo alto. Algo inegável. Foi quando a ideia da vila tomou conta. Um presente grandioso e magnífico. Um símbolo do meu sucesso, tão avassalador que os forçaria a me ver, a finalmente reconhecer o homem que me tornei. Disse a mim mesmo que era um gesto de gratidão. Afinal, eles me acolheram quando eu era órfão. Me deram um teto sobre minha cabeça. Isso era apenas pagando uma dívida. Mas conforme passei semanas secretamente trabalhando com um corretor imobiliário de alto padrão, soube que era mais complicado que isso. Na minha gaveta trancada, ainda guardava aquela fotografia desbotada. O eu de 5 anos, sorrindo, alegremente inconsciente do futuro. Algumas noites, eu a tirava e a encarava. Não estava apenas comprando uma casa para Robert e Ellen. Estava tentando comprar de volta aquela sensação. A sensação de ser filho deles, voando no balanço de pneu. Estava tentando provar àquele garotinho que ele não havia sido sem valor afinal. Era um obrigado? Uma oferta de paz? Ou era o último e silencioso olha só para mim agora? Admiti a verdade para mim mesmo no silêncio estéril do escritório do meu advogado, a caneta pairando sobre o documento final. Era tudo isso. Queria agradecê-los. Queria perdoá-los. E, que Deus me ajude, queria ver um lampejo de orgulho nos olhos do meu pai. Apenas uma vez. Encontrei um lugar perfeito, uma vila deslumbrante à beira-mar em Galveston, no valor de 4 milhões de dólares. Tinha vastas janelas de vidro com vista para o oceano e uma varanda onde você podia ouvir as ondas baterem. Conseguia imaginar papai sentado lá com seu café da manhã, as linhas severas do rosto finalmente suavizando. Conseguia imaginar mamãe plantando flores no jardim, exatamente como costumava fazer. Assinei os papéis. A escritura foi feita em nome de Robert Harper. Era um negócio fechado. Um segredo de 4 milhões de dólares descansando num envelope branco pristino no banco do passageiro. O gesto final e grandioso. O presente que eu construiria uma ponte sobre o abismo entre nós, ou seria a bomba que explodiria a ponte final em pedacinhos. De qualquer forma, seria um fim. A jornada de volta. A viagem de 3 horas de Austin para Fort Worth foi uma jornada através do tempo. A cada milha, a persona elegante e confiante se descascava, deixando o garoto ansioso e esperançoso por baixo. Ensaiei o que diria. Feliz aniversário, papai. Queria te dar algo especial. Simples. Direto. Sem implorar. Sem acusações. Parei na casa da Maple Street. Parecia exatamente a mesma, congelada no tempo. A cerca branca estava bem pintada. O jardim de margaridas da mamãe estava meticulosamente cuidado. Música e risadas transbordavam do quintal. Um contraste gritante com a ansiedade que revirava no meu estômago. Respirei fundo. Minha mão apertando o envelope tão forte que meus nós dos dedos ficaram brancos. Não fui convidado. Ninguém sabia que eu estava vindo. Mas havia chegado até aqui. Caminhei pelo portão lateral para o quintal. E foi como entrar num universo paralelo onde eu nunca havia existido. O quintal estava lotado com mais de 50 pessoas, amigos, parentes, colegas. Uma pequena banda tocava melodias alegres. O ar cheirava a churrasco. No momento em que pisei na luz, senti olhos em mim. A música não parou, mas o tom da festa mudou. Uma onda de sussurros. E então os vi. Bryce e Brooke, agora com 27 anos, estavam perto da mesa de bebidas. Bryce, alto e atlético numa camisa polo cara, me viu primeiro. Um sorriso lento e condescendente se espalhou pelo rosto dele. Brooke, num vestido de verão brilhante, riu atrás da mão, seus olhos brilhando com a mesma travessura que lembrava da nossa infância. Bem, olha só o que o gato trouxe, Bryce gritou, sua voz pingando sarcasmo, deliberadamente alto o suficiente para aqueles por perto ouvirem. Preston, há quanto tempo, ainda lembro o caminho de casa. Meu rosto queimou. Me forcei a ficar mais ereto, o envelope parecendo um peso de chumbo na minha mão. Estou aqui para desejar feliz aniversário ao papai, disse, minha voz mais firme do que me sentia. Bryce se aproximou casualmente, mexendo um copo de vinho. Um desejo de aniversário? É só isso? Ouvi que você era um peixe grande agora. Não me diga que está aqui para finalmente pedir ao papai um emprego de verdade no banco. Ele e seus amigos riram. Brooke se aproximou ao lado dele. Oh, seja bonzinho, Bryce, ela disse, sua voz docemente melosa. Ele trouxe um presente. Ela olhou para o envelope na minha mão com curiosidade teatral. Mas você deveria esperar, Preston. Papai tem um presente especial para você hoje também. Aposto que você vai adorar. Eles trocaram um olhar sabido e presunçoso. Um nó de inquietação se apertou no meu estômago. Um presente do papai? Após 11 anos de silêncio? Tinha que ser uma armadilha. Suas palavras eram um aviso, um prelúdio para uma humilhação que claramente estavam antecipando com prazer. Escaneei a multidão e encontrei meus pais perto da mesa principal. Conforme me aproximei, eles olharam para cima. O choque nos rostos deles foi instantâneo. Papai congelou, seu copo de vinho parando no meio do ar.
Preston, ele murmurou, sua voz atordoada, como se estivesse vendo um fantasma. A reação da mamãe foi pior. Um lampejo de pânico cruzou seus olhos, e ela deu meio passo para trás. O quê? O que você está fazendo aqui? Ela sussurrou, sua voz tremendo, como se minha própria presença fosse uma ameaça. Estou aqui para o aniversário do papai, disse, erguendo ligeiramente o envelope. Tenho um presente. Papai olhou para o envelope, depois para mim, sua expressão uma mistura de surpresa e profundo desconforto. Ele se virou, retomando sua conversa com o homem ao lado dele. Conversamos depois, ele murmurou, uma clara dispensa. Fiquei lá parado, uma ilha no mar de pessoas que fingiam que eu não existia. A mensagem estava clara. Não era bem-vindo, mas não iria embora. Ainda não. Tinha que ver isso até ao fim. Tinha que saber que presente especial eles tinham esperando por mim. Me retirei para a beira do quintal, encostando no carvalho velho, e esperei. A humilhação pública. Pela próxima hora, foi um fantasma no banquete. Assisti pessoas comerem, beberem e rirem, seu barulho alegre uma parede de som que me mantinha do lado de fora. Bryce e Brooke ocasionalmente me lançavam olhares triunfantes e conspiratórios, sussurrando para seus amigos, e então explodindo em risadas. Cada risinho era uma pequena cutucada afiada, projetada para me deixar nervoso. Me concentrei na respiração, apertando o envelope, minha única razão para estar ali. Continuei dizendo a mim mesmo que no momento em que desse o presente, tudo mudaria. Eles viriam. Então chegou o momento crucial. Robert subiu num pequeno palco improvisado no meio do quintal, batendo uma faca no copo para chamar a atenção de todos. A multidão silenciou, todos os olhos se voltando para ele. Ele sorriu, parecendo muito patriarca orgulhoso. Obrigado a todos por estarem aqui hoje para celebrar comigo, ele começou, sua voz calorosa e ressonante. Chegar aos 65 é um marco, e é uma época para reflexão, uma época para pensar sobre legado. Meu coração começou a bater forte. Era isso. Hoje não é apenas meu aniversário. Ele continuou, uma pausa dramática pairando no ar. É também uma chance para eu compartilhar uma decisão familiar importante com todos vocês, nossos amigos e parentes mais queridos. Ele enfiou a mão no bolso do paletó e puxou um documento dobrado. Meu sangue gelou. Isto, ele disse, erguendo para todos verem, é meu testamento. Quero deixar minhas intenções perfeitamente claras para evitar qualquer confusão no futuro. Toda a minha propriedade, esta casa, minhas economias, meus investimentos, tudo será dividido igualmente entre meus dois filhos amados, Bryce e Brooke. A multidão aplaudiu educadamente. Bryce e Brooke se abraçaram, parecendo presunçosos. Senti uma estranha sensação de desapego, como se estivesse assistindo a um filme. Isso era cruel, mas não inesperado. Mas ele não havia terminado. Seus olhos escanearam a multidão e me encontraram, encostado numa árvore. Ele deu um pequeno sorriso quase imperceptível. Era o sorriso de um predador. E falando em família, ele disse, sua voz assumindo um tom mais afiado e teatral. Vejo que meu filho adotivo, Preston, decidiu nos honrar com sua presença hoje após uma ausência de mais de uma década. Ele diz que tem um presente para mim. Ele riu, e algumas pessoas na multidão riram com ele. Acho que ele pode estar aqui para conquistar um pequeno favor de última hora. Pena que ele está um pouco atrasado demais. O ar crepitou de tensão. A humilhação era palpável. Ele olhou diretamente para mim agora, sua voz pingando falsa simpatia. Quero deixar uma coisa clara no documento. Quanto a você, Preston, bem, já que você não é meu filho biológico, suponho que simplesmente esqueci de incluir seu nome no testamento. As palavras aterrissaram, e então a explosão. O quintal explodiu em risadas. Não risinhos educados, mas gargalhadas altas e descontroladas lideradas por Bryce e seus amigos. Era uma execução pública. Este era o presente especial que Brooke havia alegremente mencionado, um testamento que publicamente e permanentemente me apagava da família. Olhei para Bryce, que agora estava me encarando com um sorriso malicioso. Te disse que papai tinha um presente para você, amigão, ele articulou. Senti o chão se mover sob meus pés. O mundo inclinou no seu eixo. Eu tinha 9 anos novamente, parado na frente do vaso quebrado, ouvindo aquelas mesmas palavras ecoarem através dos anos. Você é apenas adotado. A risada me lavou, uma onda de ridículo destinada a me afogar. Podia sentir dezenas de olhos em mim, uma mistura de pena, curiosidade mórbida e diversão cruel. Meu primeiro instinto foi virar e correr, fugir de volta para a segurança do meu carro, minha cidade, minha vida cuidadosamente construída, deixá-los ter sua vitória. Mas então vi o garoto que se virou em Austin, o jovem que programou até desmaiar numa garagem, o fundador que derramou sua alma numa apresentação para um estranho. Não havia chegado tão longe para ser quebrado por eles. Não novamente. Lágrimas brotaram nos meus olhos, quentes e afiadas, mas me recusei a deixá-las cair. Não daria a Bryce e Brooke a satisfação de me ver chorar. Não deixaria Robert e Ellen pensarem que haviam ganhado. Uma calma estranha e fria se estabeleceu sobre mim. O tremor nas minhas mãos parou, apertando o envelope branco. Me empurrei para longe do carvalho velho e comecei a caminhar. Não caminhei para longe. Caminhei para frente. Caminhei em direção ao centro do quintal, direto para o palco improvisado onde meu pai adotivo estava, se deliciando no brilho da sua própria crueldade.
A risada silenciou conforme me aproximei, substituída por um silêncio confuso e expectante. Todos os olhos estavam em mim. Parei a alguns metros dele. Não olhei para minha mãe, cuja mão agora cobria a boca, seu rosto uma máscara de choque. Não olhei para meus irmãos, cujos sorrisos triunfantes haviam vacilado em confusão. Olhei diretamente nos olhos de Robert Harper. Tem razão, papai, disse. Minha voz era silenciosa, mas no silêncio repentino, carregou por todo o quintal. Não tremeu. Não estou aqui pelo seu dinheiro. Nunca estive. E ergui o envelope. Vim aqui para te agradecer, continuei, meu olhar inabalável, por acolher um órfão todos aqueles anos atrás. Vim aqui para te dar isto. Um murmúrio ondulou pela multidão. Robert encarou o envelope, depois a mim, um lampejo de incerteza nos olhos. É a escritura de uma vila à beira-mar de 4 milhões de dólares em Galveston, anunciei, minha voz clara e firme. Um presente de aniversário. Comprei para você e mamãe. Um lugar para se aposentar, para assistir o oceano. Um suspiro coletivo passou pela multidão. Era um som de choque puro e inadulterado. O rosto do meu pai ficou branco. A cor drenou dele, como se uma tomada tivesse sido puxada. Minha mãe soltou um som pequeno e estrangulado. Bryce e Brooke apenas olharam boquiabertos, suas bocas penduradas abertas, sua zombaria anterior completamente esquecida. Mantive o olhar atordoado e horrorizado do meu pai por um longo momento. Deixei-lhe ver o filho que havia acabado de deserdar, o nome esquecido, o garoto que não era do seu sangue. Deixei-lhe entender a magnitude do que havia acabado de fazer. Então, lenta e deliberadamente, rasguei o envelope pela metade. E depois pela metade novamente. E novamente. O papel nítido e caro rasgou com um som que pareceu ecoar no silêncio mortal. Os pedaços da escritura, os fragmentos do meu gesto de 4 milhões de dólares, flutuaram dos meus dedos e se assentaram na grama bem cuidada aos seus pés. Como cinzas. Virei, e sem outra palavra, sem um único olhar para trás, saí do quintal, do portão, e das suas vidas para sempre. O aftermath e a cura. A viagem de volta para Austin foi silenciosa. Não toquei música. Não chorei. Senti um vazio estranho e profundo. Mas não era o vazio agonizante da rejeição. Era o vazio limpo e silencioso de um espaço que foi limpo de uma vida inteira de detritos. Havia me livrado de um fardo que nem percebia que ainda estava carregando, a esperança de que eles um dia mudariam. A vida continuou. Greensync Solutions continuou a prosperar. Me joguei de volta no trabalho, comparecendo a reuniões, dando entrevistas, fazendo o papel do CEO bem-sucedido. Mas as noites eram diferentes. Joguei fora a fotografia antiga. A gaveta trancada agora estava vazia. Mas as memórias permaneceram, e pela primeira vez, soube que tinha que enfrentá-las, não enterrá-las. O confronto final não me curou magicamente. Simplesmente lanceou a ferida. Agora, o trabalho real tinha que começar. Encontrei uma terapeuta, uma mulher gentil e direta chamada Clara. Na nossa primeira sessão, sentei numa poltrona macia, mãos apertadas firmemente, e contei tudo. A história jorrou de mim, uma torrente de dor e raiva e confusão guardada por 30 anos. Lamentei pelo garotinho que acreditava que o amor dos pais era um prêmio que tinha que ganhar. Me enfureci com a injustiça de tudo. E lentamente, sessão por sessão, comecei a curar. Você passou toda a sua vida construindo uma fortaleza para se proteger, Preston, Clara me disse numa tarde. Mas uma fortaleza também é uma prisão. Você saindo daquela festa, isso foi você finalmente saindo dos portões da prisão. Agora você tem que aprender a viver a céu aberto. Cerca de um ano após aquele aniversário fatídico, fui convidado para ser palestrante numa conferência de energia sustentável em Houston. Estava no palco na frente de 500 pessoas compartilhando minha jornada, a versão higienizada, é claro. Falei de começos humildes, de luta, e de transformar paixão num negócio bem-sucedido. Após o discurso, durante a recepção, uma mulher com cabelos prateados e olhos gentis e familiares se aproximou de mim. Me levou um momento para localizá-la. Preston, ela disse, sua voz calorosa. Tia Margaret, gaguejei, surpreso. Era a irmã mais velha da minha mãe adotiva. Só a havia encontrado algumas vezes quando criança. Ela assentiu, seus olhos brilhando com lágrimas não derramadas. Oh, Preston, ouvi seu discurso. Estou tão orgulhosa do homem que você se tornou. Ela pegou minha mão. Mas preciso te contar o que aconteceu naquela noite. Encontramos um canto silencioso. Ela me contou que depois que saí, a festa havia morrido. A atmosfera festiva evaporou, substituída por um silêncio espesso e pesado. Todo mundo estava atordoado, ela disse. Seu pai apenas ficou lá parado, encarando aqueles pedaços de papel no chão como se tivesse visto um fantasma. Bryce e Brooke tentaram rir, dizendo que você era apenas um exibido, mas ninguém se juntou a eles. As pessoas começaram a ir embora. Não conseguiam mais fazer parte da farsa. Ela disse que o amigo mais antigo do meu pai, George, se aproximou dele e disse sem rodeios, Robert, você é um tolo. Acabou de perder um filho incrível esta noite, e nem sabe. A parte mais surpreendente era sobre meu pai. Margaret disse que conforme o último convidado partiu, ela ouviu. Quando pensou que ninguém estava olhando, se abaixar.
Lenta e dolorosamente, ele catou cada pedacinho rasgado da escritura, suas mãos tremendo, e os colocou no bolso. Ouvir isso não me trouxe sensação de vitória. Não havia alegria no arrependimento dele. Havia apenas uma tristeza profunda e de partir o coração pela família que poderíamos ter sido, pelo amor que havia estado lá e depois foi inexplicável e tragicamente retirado. Obrigado por me contar, tia Margaret, disse, apertando sua mão. Estou bem. De verdade, estou. E pela primeira vez, soube que era verdade absoluta. O novo propósito. Minha conversa com tia Margaret fechou o capítulo final no meu passado. Não precisava do arrependimento deles. Não precisava de um pedido de desculpas. O sofrimento privado deles era deles para carregar. Finalmente deixei meus próprios fardos no chão. A terapia com Clara me ensinou que perdão não era sobre absolvê-los. Era sobre me liberar da esperança de que eles algum dia seriam os pais que precisava que fossem. Minha liberdade não estava nas mãos deles. Estava nas minhas. Com essa nova clareza, meu foco mudou. A impulsão implacável para acumular riqueza e sucesso começou a parecer oca. Havia provado meu ponto para o mundo e, mais importante, para mim mesmo. E agora? Encontrei a resposta não numa sala de reuniões, mas na memória das lutas que me forjaram. Fundei uma fundação sem fins lucrativos e a chamei de Bright Pass. Sua missão era simples, em fornecer bolsas, mentoria e recursos para jovens órfãos e carentes que tinham ambição mas não os meios. Queria ser a pessoa que havia precisado desesperadamente quando era adolescente. Comecei a passar meus fins de semana não em campos de golfe ou em brunches luxuosos, mas em centros comunitários e lares de juventude. Não estava mais apenas assinando cheques. E estava envolvido. Estava ouvindo histórias, oferecendo conselhos, e vendo mesmo fogo nos olhos dessas crianças que um dia queimou nos meus próprios. Num sábado num centro no leste de Austin que minha fundação apoiava, conheci um menino de 12 anos chamado Miguel. Ele era magro com olhos tímidos que se iluminavam com uma inteligência feroz quando falava sobre seu sonho de se tornar engenheiro. Ele me contou que aprendeu a programar num computador velho e lento da biblioteca pública, e me mostrou um robô simples que havia construído com peças recuperadas. Nele, me vi. A mesma fome. O mesmo anseio de se elevar acima das circunstâncias. Sentamos por uma hora, falando sobre linguagens de programação e placas de circuito. Contei sobre minha própria jornada, sobre dormir no chão e trabalhar numa garagem. Quando disse que Bright Pass estaria concedendo a ele uma bolsa integral para um acampamento de programação de verão e fornecendo um laptop novo, sua fachada tímida quebrou. Ele me abraçou tão forte que tirou meu fôlego. Obrigado, senhor, ele sussurrou, sua voz grossa de emoção. Ninguém nunca acreditou em mim assim antes. Naquele momento, segurando aquela criança grata e esperançosa, senti uma sensação de realização tão profunda que ofuscou qualquer negócio que já havia fechado. Era uma alegria que nenhuma quantidade de dinheiro podia comprar. Este era meu legado real. Esta era minha família. Não era uma família ligada por sangue ou papéis de adoção, mas uma forjada em luta compartilhada e apoio mútuo. Era Carlos, que havia ficado ao meu lado na garagem. Era Susan Miller, que havia apostado numa criança quebrada por trás da apresentação. Era Clara, que me guiou através da escuridão. E agora, eram todas as outras crianças como ele cujos caminhos eu podia ajudar a tornar um pouco mais brilhantes. Ainda moro no meu apartamento na cobertura, mas o fantasma no vidro se foi. A doroca foi preenchida, não com a validação que um dia desejei dos arpês, mas com propósito. Não preciso mais olhar para trás para casa na Maple Street. Meu lar é aqui, na vida que construí, nas conexões que forjei, e no futuro que estou ajudando a criar para outros. Aprendi a lição mais difícil de todas. Você não pode escolher a família em que nasce, mas pode, com coragem e resistência suficientes, construir aquela a qual pertence. E por isso, finalmente estou verdadeiramente grato.